Aqui em nossa igreja é tempo de descobertas. Acabamos de terminar uma série de pregações pelos nossos pastores e até alguns convidados também pregaram sobre este tema, que a vida do cristão é uma opção simples. Ou você é de Jesus ou você não é de Jesus. E não é o mundo, não são as estruturas, não é a falsa doutrina e tantos outros temas que nós estudamos que vai complicar o plano de Jesus Cristo, o plano de Deus através de Jesus Cristo. Ele é simples. Porém, agora nós queremos ir um pouco mais profundo. Nós queremos que você faça uma investigação sobre você mesmo. Nós queremos que você faça uma investigação onde você peça para que o Espírito Santo de Deus sonde o seu coração e que Ele revele a você se algo precisa de ser corrigido, se algo precisa de ser transformado, se há algo que você possa ser um agente transformador na vida das outras pessoas. Então é um tempo de descobertas, um tempo em que você vai descobrir novas oportunidades de servir a Deus e principalmente descobrir quem você é no plano de Deus. E o nosso objetivo é que você não se deixe influenciar pelas ideias e ideais que o mundo proclama. Os nutricionistas dizem que eu sou o que eu como. A minha aparência pode muitas vezes refletir isso. Então, mas nós já sabemos que pela ciência isso não é tão verdade assim, né? Há vários alimentos que funcionam diferente em diferentes organismos. Então, não é tanta verdade assim. Alguns cristãos e pregadores, querendo citar a filosofia de Epicuro, diz que você é aquilo que você é quando ninguém está vendo. Na verdade, Epicuro se referiu ao caráter do homem. Na sua definição de caráter é aquilo. Caráter é aquilo que você é quando ninguém está vendo. Então, muitos tentam nos convencer e, de certo modo, isso tem muita força de revelação. Quando você está sozinho, realmente você deixa que todas as máscaras caiam e se revela quem você é. O bom é quando você faz isso diante de Deus. A filosofia diz que o homem é aquilo que ele pensa. Descartes proclamou o cogito, que diz: penso, logo existo. Então, o ser do homem se revela naquilo que ele pensa. Logo, nós percebemos aquelas pessoas que agradam muito na aparência, mas quando você chega perto, que a ouve falar, você se surpreende. Poxa, não era isso que a aparência aparentava. Ela era só bonita por fora, mas quando ela revelou aquilo que ela pensava, houve uma grande surpresa, até uma decepção. Ou o contrário, a aparência também pode surpreender por um lado positivo. Você olha para uma pessoa, espera que ela bem menos do que ela é, e quando você conversa com ela, que você vê quantas coisas ela tem para ser e para oferecer à sua existência. São muitas as ideias de quem nós somos, mas a questão do salmista, no Salmo
39 ou 40, eu estou citando de cabeça, não tinha pensado nisso antes, que ele diz: sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Sabes quando me sento e quando me levanto. Ele sabe quem você é. E é a Ele que nós devemos expor tudo aquilo que somos. Também no Salmo tem uma expressão que nós cantamos: diante dele exponho a minha aflição. Diante do Senhor nós podemos ser quem nós realmente somos, até porque não tem como ser diferente, porque Ele sabe de todas as coisas. E se Ele habita dentro de você, Ele quer revelar muito mais do que uma simples personalidade. Ele quer revelar muito mais do que o conhecimento que você tem. Ele quer revelar através de você a sua sabedoria, o seu amor, o seu cuidado para com o próximo, o seu plano de salvação. Deus tem muitas coisas para se revelar através de nós. Santo Agostinho disse: Deus não tem mãos senão as nossas. E isso é muito verdade. Deus pode muito bem, lá do céu, como nós imaginamos que Ele vive, e que Ele, não só imaginamos, mas cremos pela sua palavra, mas imagina uma mão saindo lá do céu e executando algo aqui neste mundo. Seria maravilhoso. Mas Deus não tem se revelado assim, e falou que nos últimos tempos, quem o revelaria ao mundo, seríamos nós, a sua igreja, o seu povo. Então, nesta noite, o tema da nossa reflexão é mais ou menos esse: o que nós vamos expor, o que nós vamos descobrir no sentido que o pastor ilustrou aqui nessa manhã. O pastor pegou um lençol, cobriu um pedaço dessa mesinha, tirou esse véu, esse lenço que cobria essa mesinha. E ele diz que a graça de Deus se manifestou dessa forma. Ela estava ali e o ser humano chega, ele até falou da curiosidade do ser humano de chegar ali, ver um pouquinho, ver mais um pouquinho, e quando vê, essa graça já está descoberta. Assim, o Senhor Jesus se manifestou aos homens. Só que nós sabemos que o Senhor Jesus veio aqui, viveu, revelou-se o nosso padrão de comportamento, de ética e de moral, mas para cumprir o plano de Deus, Ele veio ao mundo, padeceu, sofreu, venceu a morte e voltou para junto do Pai, para um dia vir nos buscar. Contudo, nos deu a missão de desvelarmos a presença de Deus. O título da nossa mensagem é justamente esse: desvelando a presença de Deus em nós, tirando o véu. Outro pensamento da filosofia que é baseado no mito indiano de Maia. Não sei se vocês já ouviram, o véu de Maia. O véu de Maia faz alusão à ilusão. Aquilo que a aparência revela, não a essência. É aquela primeira conclusão que você tira da primeira visão que você tem das pessoas. O véu de Maia, grosso modo, é isso. É um conceito filosófico, até depois aperfeiçoado na filosofia ocidental por Schopenhauer. Mas não nos interessa a filosofia aqui. O que nos interessa é que nós não podemos deixar que a presença de Deus em nós esteja coberta por um véu. Então nós devemos desvelar
a presença de Deus, tirar o véu. Até porque isso já foi feito pelo próprio Deus. Quando Jesus Cristo subiu aos céus, assim que quando Jesus Cristo morreu, quando ele disse, está consumado, o véu do templo se rasgou. Isso não é uma metáfora. Isso é a realidade. O véu que separa a presença de Deus de nós, foi aberto, foi rasgado, para que essa presença de Deus seja manifesta em nós. Ela já foi mostrada aos homens, manifestada aos homens, para todo homem, todavia, agora nós devemos desvelá-la e mostrá-la a todos. Esse é o papel da igreja. Esse é o seu papel. Eu tenho visto e ouvido com muita tristeza, eu falo isso com tristeza mesmo, até dor no coração. Eu não consigo entender como alguém fala mal da igreja. Não dá para entender. Não dá. Quem fala mal da igreja não é da igreja. Porque ele mesmo se exclui. Se ele está falando mal de alguma coisa, duvido que ele falaria mal dele mesmo. Então eu entendo que a pessoa que fala mal da igreja, para mim, é porque ela não se considera da igreja. Então não permita que atitudes como esta joguem um véu sobre a presença de Deus no mundo. Porque, como eu disse no início desse culto, somos nós que vamos revelar a presença de Deus. Nós vamos desvelar a presença de Deus, porque nós somos luz. Jesus é a luz do mundo e nós somos a luz que reflete Jesus. Nós somos a luz do mundo, como ele mesmo se referiu a nós. Vós sois a luz do mundo. Se o mundo não percebe a presença de Deus em sua vida, é porque alguma coisa está cobrindo a presença de Deus. E a nossa proposta nessa noite aqui de reflexão da palavra de Deus é que você desvele a presença de Deus para todos. E o texto que nós temos para reflexão se encontra no livro, na carta de 2 aos Coríntios, capítulo 4, versos 6 a 10, que diz assim: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Vamos orar? Mais uma vez, Senhor, queremos pedir a Tua graça e o Teu favor. O nosso pensamento, o nosso raciocínio quer ser submisso à Tua presença e fiel à Tua palavra. Então, Senhor, nós pedimos que o Senhor tome-nos
como seus e fale ao nosso coração. Que a sua palavra seja desvelada, não pelos argumentos que eu vou expor, mas pelo poder do teu Espírito dentro de cada um aqui. Porque o Senhor sabe em que nós precisamos ser tocados. E o que nós precisamos desvelar, tirar o véu da nossa vida, para que a sua presença seja manifesta. Então, Senhor, nós pedimos com graça, revele-nos a tua palavra. Ilumine o teu povo e a mim também, para que possamos agora desfrutar da beleza da tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Continuando o nosso pensamento, o que nós podemos apreender do texto de 2 aos Coríntios? Eu dividi para nossa razoabilidade, para o nosso entendimento, esse texto em 3 partes, para que nós possamos apreender dele o conceito que Deus quer para nós nessa noite e a reflexão que Deus tem para nós nessa noite. Então, o que nós aprendemos do texto paulino? Nós aprendemos que das trevas resplandeça a luz. Olha, que é de uma coisa contrária resplandece o seu oposto. De uma coisa resplandeça o seu oposto. Onde tinha trevas, vai ter luz. Onde tinha trevas, resplandeça. Interessante esse verbo resplandecer. Por quê? Porque quando Deus quis que a luz se manifestasse na sua essência, Deus não disse, resplandeça a luz. Deus disse, haja luz. Foi pelo seu poder que houve luz. E isso foi bem claro na criação. Deus deixou isso bem claro, porque a partir da sua ordem, houve luz. Do nada, houve luz. Diferente agora nesse texto, o mandamento de Deus, no sentido de o ensino de Deus para nós nessa frase, das trevas resplandeça a luz, é que justamente onde há escuridão, pelo seu poder, se revele luz. Porque a fonte da luz, nós sabemos qual é. Por mais que nós nos enganemos pelas ilusões da vida, pelos nossos sucessos, pelas nossas conquistas, nós temos que reconhecer que a luz não é exposta como fonte através de nós. Ela é reflexo. Por isso o termo resplandeça, no sentido de refletir, no sentido de reflexão, no sentido que há uma fonte, dessa fonte brilha, há uma recepção dessa fonte, e dessa fonte se resplandece. É mais ou menos o que nós aprendemos na escola. Nós aprendemos na escola que o sol é a fonte de luz que ilumina a terra. A luz vem do sol. O poder vem do sol, o poder da luz. E os reflexos dos seus raios dá à terra visibilidade e calor. Mas o poder
é do sol. Assim também é nas nossas vidas. Onde há trevas, onde há pecado, onde há pensamento mau, onde há ganância, porque o homem é tudo isso. O homem não tem nenhum bem dentro de si, a não ser o Espírito de Deus. O homem sem o Espírito de Deus não tem nenhum bem. Isso não é uma hipérbole, isso é uma verdade. Isso não é um exagero. O homem entregue a si mesmo só faz tolice. Mas o homem que tem o Espírito Santo dentro dele, deve permitir que essa luz seja refletida, que essa luz resplandeça. Agora, como que isso é revelado? Como que essa luz é revelada? No dia a dia. Há uma confusão do homem pós-moderno. E isso é pós-moderno mesmo. Que há um local para se viver a graça de Deus, para se resplandecer a graça de Deus. Muitas vezes, até o nome deste local se confunde. Quantas vezes nós nos chamamos templo de igreja? Eu vou à igreja, ao invés de eu vou ao templo. Isso gera uma confusão, uma ilusão, um velamento do que é o papel da igreja. Muitos entendem que, ao virem à igreja e aqui levantarem, erguerem seus louvores e honras a Deus, ofertarem, cantarem no coro, pregarem a palavra de Deus, ajudarem uns aos outros, isso é o suficiente para revelar a graça de Deus. Fora daqui, o seu procedimento é totalmente contrário ao que ele vive aqui. Isso não tem nada a ver com revelar a glória de Deus. Isso tem a ver com hipocrisia. E não se ofenda quando eu falo hipocrisia. Hipocrisia é um termo usado pelo teatro. Hipocrisia é a arte de atuar. Então, muitos irmãos, e eu procuro ter diariamente esse cuidado comigo mesmo, porque eu sou sujeito às mesmas tentações que vocês, por ser um ministro de adoração desta igreja, eu não sou blindado de pecados. Então, eu tenho que rever todos os dias se o meu proceder reflete a graça de Deus, não só aqui durante o final de semana e na quarta-feira, mas em todos os momentos do meu viver, tanto dentro como fora da igreja. Então, é assim que deve resplandecer. Agora, costumo defender a ideia de que é muito mais difícil que a luz resplandeça na luz do que nas trevas. Não sei se vocês estão me entendendo, mas eu vou tentar ser mais claro. Quando nós vivemos uma vida que reflete a presença de Deus aqui, em meio à luz, porque nós estamos rodeados de servos do Senhor, então a presença do Senhor está aqui só porque nós estamos aqui. Ao sairmos daqui, a presença de Deus não estará aqui. Essas paredes não são sagradas. Esse piso não é sagrado. Essa mesinha tampouco. Nada aqui é sagrado. O que sacraliza este local somos nós. Pela presença de Deus em nós. É Deus, através de nós, que sacraliza este local. Então, viver aqui no meio de luzes
parece ser muito mais fácil. Agora, no meio da escuridão, você manter acesa uma chama sozinha. Por isso que nós vamos ver, um pouco mais na frente, uma série de situações que o mundo nos coloca, de perseguição, de isolamento, de destruição, mas que a luz, que é alimentada pelo Espírito Santo, mesmo que seja solitária, ela se manifesta e ali ela ilumina ao seu redor. Então, nós devemos ser essa luz que reflete Deus dentro da igreja e fora da igreja. Então, meu irmão, reflita a luz de Deus aqui dentro, sendo servo, submisso ao ensino de Deus, amando seus irmãos, louvando ao Senhor. É tão bonito quando a gente vê a luz que brilha através de vocês. Eu tenho essa bênção de vir aqui à frente e olhar para vocês. Vocês só olham para mim. Eu não. Eu vejo vários. E como aquele hino que nós cantamos, sim, com certeza, meu Senhor aqui está, refletida em cada face aqui, sua glória posso ver. Eu sou um felizardo. Agora, tem dias, eu vou confessar para vocês, é uma tristeza, porque eu olho daqui e eu vejo essas luzes tão ofuscadinhas, se bem que vocês não têm que brilhar para mim, mas nós temos que brilhar para todos, para o mundo, e essa luz daqui, luz dali, vai contagiar toda essa igreja. E seria muito legal, e eu já senti isso, eu já experimentei isso uma vez, quando alguém entrar pela porta da igreja, sentir a presença de Deus aqui. Eu lembro de uma vez, eu fui a uma igreja que não era a minha igreja, e eu estava muito chateado com o meu pastor, estava triste com ele, porque ele não deixou eu fazer algumas coisas, graças a Deus que ele não deixou. Eu tive um pastor que me educou, por isso que eu sou submisso às orientações dos meus pastores. Mas eu fui visitar uma outra igreja, que não era minha, porque eu estava triste com o meu pastor, mas depois eu honrei-o e disse que ele estava certo no seu procedimento. Quando eu entrei nessa igreja, eu senti a presença de Deus. Gente, isso é Deus se revelando. E naquela noite eu fui constrangido a voltar para a minha igreja, pedir perdão para o meu pastor pela minha rebeldia e ali somar as luzes que refletiam a graça de Deus para aquela comunidade. Porque aquela outra já estava cheia de luzes. Ali eu fui recarregado, mas depois voltei para a minha igreja e somei aquele povo naquele bairro, refletindo a luz de Cristo. Mas tem um segundo ponto que eu gostaria de destacar com os irmãos. Que essa luz que nós vamos refletir, vem dele e nós refletirmos. Parece que é o mesmo ponto que eu vou falar, mas não é não. Preste atenção que no versículo ele diz que há um tesouro. Essa luz é um tesouro. É um tesouro que se manifesta aos homens. Esse tesouro é justamente o nosso ministério. Se você guarda esse tesouro e não compartilha esse tesouro, você está sendo um servo infiel. Se você pega esse tesouro
Lembra da parábola dos talentos? Onde Deus deu talentos aos seus servos. Um pegou e multiplicou esses talentos. Outro multiplicaram em doses menores. Outros ainda esconderam o talento que Deus deu. Queridos, tenho visto muito isso aqui na nossa igreja. Como líder, eu sempre vem alguém que fala para mim: Rubens, olha, tem fulano de tal, outrora cantava nos coros, era uma bênção, agora está afastado. Vem à igreja, senta no banco, fica criticando a luz que uma acende, a outra não acende, fica criticando o som, fica criticando o data show, como se o culto fosse para ele. Vê que tolice. Não, queridos. Se você tem um tesouro, e você tem, isso não é história minha para te convencer a participar dos programas da igreja. Você tem um tesouro e um talento que Deus te deu. E Deus vai te pedir isso de volta, como culto a Ele. O que você vai dizer? Vai ser igual aquele servo medroso? Ah, Senhor, como o Senhor é bravo, eu tive medo e guardei o talento, toma aquele de volta. E vocês sabem o que aconteceu muito bem com esse servo. Mas aquele que audaciosamente se colocou à disposição, imagina o que ele deve ter feito para multiplicar os seus talentos. Ele deve ter estudado, ele deve ter proclamado para várias pessoas, ele deve ter dividido o talento dele. Eu sei que se você, vamos supor que seja um talento para cantar. Eu sei que quando você levanta a sobrancelha, levanta a costela e relaxa o corpo, a voz sai melhor. Então, a partir dos seus ensinamentos, muitos outros foram aprendendo e transformando os seus tesouros e multiplicando os seus tesouros. Ora, seja assim. Seja um ministro do Senhor, multiplique os tesouros que Ele te deu, os talentos que Ele te deu. E isso você vai estar desvelando a presença de Deus na sua vida. Agora, o mais complicado, a gente pensa, Paulo devia estar maluco. Aliás, é isso mesmo que Paulo era, né? O mundo o considerava um louco, porque para o mundo, o mistério de Deus é loucura. Paulo diz que esse tesouro está de frente a um espelho. Seria lógico dizer isso, né? Ora, o espelho que reflete a luz. Não! Paulo diz que esse tesouro, essa luz, está em vasos de barro. É justamente para que nós percebamos a nossa inadequação no reino de Deus. Só há uma coisa que nos faz adequados a Deus: Ele mesmo em nós. E aí, até barro reflete a luz de Deus. Porque o que ele quer dizer é que esse tesouro está em barros, em vasos de barros, coisas frágeis, justamente para mostrar que o nosso poder não vem de nós mesmos. Interessante o vídeo que o Alexandre fez para nós aqui, produziu, que mostra um copo quebrando, vocês viram? Prestem atenção das outras vezes, nós vamos ver essa imagem até novembro. Então você vai poder tirar dali e localizar nesse vídeo vários momentos da série
de descobertas que nós vamos fazer. Há um copo que se quebra e um verso da palavra de Deus que diz que Deus transforma todas as coisas em novas, até mesmo as quebradas. E eu vou dizer cá para nós, principalmente as quebradas. Deus gosta dos quebrados. Deus gosta dos quebrantados. Porque é ali que o seu poder revela para juntar caquinhos e aquele vaso transbordar da graça dele. Aquele vaso perfumar o ambiente que ele está. E várias metáforas da presença de Deus, o perfume, a luz, o sabor. Deus diz que nós devemos ser sal. Então esse tesouro, esse talento que Deus nos deu, tem que ser desvelado para todo mundo, para que a sua presença seja abundante. E olha, Deus não diz que isso vai ser fácil. Deus não diz que isso vai ser fácil. Tanto que Ele já nos coloca no nosso lugar, dizendo que nós somos vasos de barro, opacos e frágeis. O brilho e a beleza vêm dele. No entanto, Ele diz que nós teremos e viveremos sob pressão. E esse texto coloca uma série ele faz um jogo poético de palavras que nos dão maior ânimo, que revigora o nosso coração. Ele diz que nas pressões nós vamos sofrê-las, mas nós não vamos desanimar. Quem garante isso é Deus. Então, revele a graça de Deus e a presença de Deus no seu ânimo, na sua alma. Ânimo é isso, é revelação da alma, daquilo que você tem dentro de você, que é o próprio Deus. Nas pressões, no momento que a gente estiver em dificuldades, exponha ali o seu ânimo, a sua palavra leve, a sua palavra otimista, a sua palavra animadora, a sua palavra de bênção sobre os outros. É nesse momento, é no momento de tensão, de pressão, que você vai revelar quem você é. E no caso aqui, não nos interessa quem você é, nos interessa de quem você é. É no momento de pressão que você vai revelar que o tesouro que está guardado em você, mesmo no momento de pressão, ele tem uma palavra animadora. Ele reage com bom ânimo. Ele está quebrado, mas ele tem bom ânimo. Ele está sofrendo. Deus não nos livra de enfermidades. Deus não nos livra de pecarmos. Só a presença dele em nós que nos livra do pecado. Se nós dermos ouvidos a ele. Agora, por nós mesmos, não. Mas Deus nos dá um livramento pelo seu poder. Então, nos momentos de pressão, revele o seu verdadeiro caráter animador, o seu verdadeiro caráter conciliador. Quantas vezes nós estamos no meio de um problema e todo mundo começa a ver saída diferente para esse problema e as palavras entram em conflito e as pessoas entram em conflito, aí vem aquela palavra que dá aquela conciliação das ideias. É o servo do Senhor manifestando o seu poder nas pressões.
Mas diz também que na perplexidade, nós não nos desesperamos. A perplexidade é aquele momento, é aquele choque, que você vê, não acredita que aquilo está acontecendo, mas está acontecendo. É aquilo que acontece na sua casa, que você criticava que acontecia na casa do seu irmão. Quando acontece na sua família, você fica perplexo. É aquilo que você critica no seu cônjuge, mas quando você percebe, é você que está fazendo mal. Você fica perplexo. Você não sabe o que fazer. O seu chão some. Esse é o momento de perplexidade. Você não consegue nem, não sente vergonha ainda, porque a ficha não caiu. É aquele momento antes da ficha cair. Quando você tem aquele susto. Quando a ficha cai, aí vem a culpa, vem o arrependimento, aí vem a razão. Mas aquele momento de perplexidade, a gente se aproxima muito do desespero. Porque nós perdemos a esperança naquele momento. Nós não sabemos que caminho seguir. Ali se revela o caráter daquele que tem a presença de Deus. Ali se revela a presença de Deus através do seu caráter. Na perseguição, são dados que nós temos das juntas de missões, que nos países onde a perseguição é visível, é frontal, a igreja cresce. Na perseguição, nós não somos abandonados. É aquela situação que eu falei, aquela luzinha lá no meio da escuridão, que parece só, mas na verdade, ela não está só, porque a fonte de energia infinita é o poder de Deus. E ela consegue, em meio à escuridão, refletir. Na perseguição, nós não somos abandonados. É nesse momento de perseguição que você deve se revestir desse conhecimento de Deus e revelar para quem está ao seu redor que você é alimentado pelo poder de Deus. Que dentro de um vaso opaco e frágil habita um tesouro, uma luz que quer resplandecer. Agora, nós nos abatemos, a nossa força cai, a nossa energia cai, mas é na nossa fraqueza que se revela o poder de Deus. A acrasia que Paulo tanto fala. O que eu quero, eu não consigo fazer. O que eu não quero, eu faço. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, no nosso abatimento, nós não somos destruídos. Sabe aquele mulambento, aquela coisa frágil, fraca, aquele estado de nudez que Jó fala. E na experiência de Jó nós percebemos isso claramente. É dali, daquele corpo mulambento, leproso, que Deus faz renascer o poder dele. Quando o mundo pensa que nós estamos destruídos, é estratégia de Deus. É ali que nós somos fortes, quando nós estamos abatidos. Lembra do vale dos ossos secos? Que Deus manda que o profeta pregue aos ossos secos, e dali uma junta,
Um ossinho se junta ao outro e vai se formando esqueletos, e vai se formando carnes, vão se ligando. E a vida no vale de ossos secos. Pelo poder de Deus. Onde há abatimento, e nós vamos ver um pouco mais na frente, onde há morte, há vida. Em Jesus, onde há morte, há vida. Mas ainda temos o terceiro ponto desse sermão que eu gostaria que nós, e assim nós vamos caminhando para o encerramento deste culto e dessa mensagem, que diz que o que deve ser visível. Vou pedir que o pessoal do slide mude aí, por favor. Isso, vamos lá, prestar atenção. O que trazemos conosco? Já que nós somos um vaso, e nesse vaso tem um tesouro, o que esse tesouro faz em nós? O que a presença de Deus produz em nós? O texto diz que nós trazemos as marcas. E olha, que marcas são coisas muito interessantes. São coisas que nos dão rumo. Lembra da história de João e Maria? Da fábula, que eles foram deixando marcas. Enquanto eles deixavam pedrinhas, tudo bem, dava para eles voltar. O dia que eles deixaram comida para pombos, pombos comeram e eles ficaram sem saber o caminho de volta. Então, as marcas nos servem de lembranças da atuação do poder de Deus em nós. E Paulo diz que nós trazemos no nosso corpo essas marcas. Lembra que ele diz que nós poderíamos estar sob pressões, mas não desanimaríamos, na perplexidade, mas nós não nos desesperaríamos, na perseguição, mas nós não estaríamos abandonados, no abatimento, nós não estaríamos destruídos. São essas marcas, são essas experiências que vão deixar essas marcas. A nossa bagagem, o tesouro de Deus em nós, são as nossas experiências de fé. É aquilo que te leva, quando você está indo em direção ao pecado, você se lembra, não, aqui eu desobedeci, aqui eu me machuquei, então eu vou dar meia volta. Isso se chama arrependimento. Entendeu? Aí você muda o rumo. Muda a mente. Metanoia. Você muda. Você estava indo aqui, aí você lembrou, isso me leva ao pecado. Deu meia volta. Isso é arrependimento. São as marcas da nossa experiência com Deus, das nossas experiências com Deus, que vão nos livrar do pecado. Esse é o nosso conteúdo. Esse é o conteúdo de Deus em nós. É que nós vamos nos lembrar que em Deus há vida. Porque Deus me resgatou da morte. Não é isso que é o convencimento do cristão pelo Espírito Santo? Ele nos convence do pecado. Ele nos convence que nós éramos trevas e agora nós refletimos luz. E essa luz não vem de nós, essa luz vem de Deus. São as experiências que nós vivemos que vai nos fazer refletir essa luz cada vez mais forte. É isso que Paulo diz, que nós trazemos conosco. No final do verso, no início do verso 10, eu acho, que ele diz isso. Trazemos conosco as marcas. Agora, não são qualquer marca. São as marcas das nossas experiências com Deus. Do tesouro de Deus em nós.
São as marcas de quando desvelamos a presença de Deus em nós. E olha, vou te contar uma coisa, essas marcas não servem só para nós. Essas marcas são visíveis aos outros. E os outros podem nos alertar. Olha, você lembra? Eu tenho uma marca de uma peripécia da minha infância. Aqui na minha coxa, não é semelhante à marca de Jacó que brigou com Deus, não. É peripécia de infância. Eu fui nadar escondido, a minha mãe falou para eu não ir para o rio nadar. Mas eu fui para o rio nadar, com os meus colegas. Interessante que sempre que eu fiz arte, e sempre que eu faço alguma, às vezes eu ainda me ajo como um menino, quando eu faço alguma arte, eu sempre me dou mal, assim, fisicamente. Acho que Deus sabe que eu preciso daquilo, daquelas marcas. E eu tenho uma marca aqui na coxa, que foi uma dobradiça de porta, que quando eu mergulhei no rio, e fui nadar, tinha uma porta velha lá dentro do rio, e a dobradiça entrou aqui na minha coxa, e eu fiquei pregado na dobradiça. E eu tentando sair da água, me debatendo, os meus colegas vieram e me puxaram. Até aí eu não senti nada. Saí da água. Quando eu saí da água, que eu senti aquele friozinho, que eu vi as minhas banhas saindo assim, falei, meu Deus, o que eu fiz? Então, sempre que eu ia desobedecer a minha mãe, eu olhava para minha coxa e via as marcas do pecado. Então, os outros também podem ver essas marcas. São testemunhos da nossa fé. Então, revelemos, desvelemos, tiremos os véus dessas marcas, para que o mundo possa ver Jesus. Para finalizar, nessas marcas, é que nós vemos a passagem da morte para a vida. Onde havia dor, foi que eu encontrei alívio. Onde havia dúvida, Deus me deu certeza. Onde havia tensão, Deus me deu paz. Onde eu achava que estava tudo perdido, na perplexidade, Deus me deu um rumo. Deus me deu uma certeza. Essas são as marcas. E eu concluo com a seguinte pergunta: o que deve ser desvelado na sua vida? O que você deve tirar de véu para que a glória de Deus seja manifesta? No seu viver, você desvela o poder de Deus? Quando você ganha uma promoção, você desvela o poder de Deus? Quando você faz um novo contrato, você desvela o poder de Deus? Através da sua fé, dos louvores, da sua gratidão? Nas suas quedas, você revela a graça de Deus? Porque as nossas quedas revelam justamente isso. A graça de Deus. Não é nas nossas vitórias que nós revelamos a graça de Deus. É no nosso fracasso. É no nosso pecado que nós revelamos a graça de Deus. Mas aí Paulo fala para os espertinhos. Mas aí onde a gente tem que abundar em pecado para abundar em graça? Não, não é assim. Mas onde tem pecado, arrependido, ali a graça transborda. E a presença de Deus se manifesta. Nas suas vitórias, você desvela a glória de Deus? Você dá a honra a Ele? Você glorifica a Deus através da sua vida? Você glorifica a Deus através da vida do seu irmão?
O seu irmão veio aqui, se preparou, encarou uma plateia de críticos para cantar um hino de louvor a Deus e testemunho. Você dá glórias a Deus pela vida do seu irmão? Porque ele te abençoou? Quando ele cantou que na aflição ele encontra paz? Quando ele cantou que ele vive para refletir a graça e a glória de Deus? Glorifique a Deus na sua vida e na vida dos seus irmãos. Desvele a presença de Deus, não a sua competência, não o seu carisma, não a sua graça, mas a graça de Deus. E agora eu convido você a orarmos. Nós vamos orar e vamos pedir que Deus tire de nós tudo aquilo que está cobrindo a sua presença, para que a sua presença seja desvelada através das nossas vidas.